Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é associado e que está assistindo a mais esse encontro da nossa comunidade Membership One. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Nos desafiamos a trazer temas bastante diversificados e desafiadores também, né, que demandam a integração da gestão do conhecimento. E aí, dentro das nossas discussões, nós resolvemos resgatar um tema que tem sido muito discutido, foi alvo assim de bastante audiência no KM Brasil, né, na edição de 2024. A partir daí nós tivemos a, a ideia de chamar o professor o Dr. Luiz Carlos Pessoa Neri, né, que para a gente é uma referência aqui na nossa comunidade, nessa discussão, né, sobre gestão do conhecimento, esporte, é, e uma discussão mais profunda também, né, sobre a importância da ciência na gestão do conhecimento e na gestão do esporte. Eu vou aqui fazer uma projeção só para recapitular um pouco da dinâmica que nós temos adotado nos nossos últimos encontros, e já já eu passo a palavra para o professor Luiz Carlos. Vamos lá. Então, esse encontro está situado numa estratégia de mobilização, né, que a Tairu, que é o negócio que eu sou responsável, traçou junto com a SBGC, né, para engajar os associados, né, e dar visibilidade, né, de como os nossos associados estão fazendo a gestão do conhecimento acontecer nos territórios onde eles estão inseridos. Então, essa realização é fruto da parceria entre a SBGC e a Tairu, e tem como objetivo ampliar o engajamento dos associados da SBGC, né, porque nós entendemos que são esses atores que protagonizam as iniciativas de gestão do conhecimento nas organizações do setor público, do setor privado, do terceiro setor. E com essa forma de interação, nós queremos ampliar a visibilidade das ações que eles realizam, né? E promover o diálogo entre os profissionais que estão em diferentes níveis de maturidade profissional e que atuam em diferentes contextos organizacionais. E com isso fomentar o intercâmbio de boas práticas, lições aprendidas, né? Seja no desenho, no planejamento, na implementação e na avaliação das iniciativas de gestão do conhecimento. O que é que a gente quer com isso, né? A gente quer trazer novos rostos para aqui, para esse espaço, a gente quer apresentar novas trajetórias profissionais, amplificar vozes, diversificar sotaques, mostrar como a GC acontece, né? Nos diversos territórios aqui do Brasil, nas organizações de todos os tamanhos. O que é que a gente quer com isso? Nós queremos contribuir, de algum modo, para o fortalecimento da identidade profissional, né, do gestor do conhecimento, valorizar as experiências realizadas pelos nossos associados e inspirar novas práticas dentro da nossa comunidade. Então, aqui está um pouco, né, do panorama dos encontros realizados ao longo de 2024, iniciado a partir de abril. Então, a Tairu é responsável pela curadoria, pelo convite dos convidados, curadoria de conteúdo. Então, nós tivemos a oportunidade aqui de trazer discussões bastante profundas para você, associado, sobre a gestão do conhecimento relacionada à gestão de políticas públicas na área social, a gestão do conhecimento em escritório de advocacia, na comunidade de prática, né, a gente trouxe uma discussão bastante profunda sobre a mentalidade de crescimento, junto com a nossa comunidade SBGC Master. Discutimos sobre a gestão do conhecimento em ambiente de inovação, e aí olhamos para o desafio, né, da construção de submarinos pela Itaguaí Construções Navais. Falamos um pouco também sobre gestão do conhecimento, cultura organizacional e estratégia, né, com a especialista Ana Carneiro. Nosso encontro anterior, nós discutimos sobre diversidade geracional e o ciclo virtuoso de aprendizagem no ambiente corporativo. E aí a comunidade SBGC Master também deu gran, uma grande contribuição aqui no debate. E a partir da nossa percepção em relação à aceitação do tema no KM Brasil, nós tivemos a ideia de convidar o professor Luiz Carlos para compartilhar conosco um tema bastante é, curioso, desafiador também, que é sobre a gestão do conhecimento como um fator de construção científica do esporte
e da gestão do esporte. Então, que conteúdo a gente vai ver aqui hoje? Vai ver sobre, vai ter aqui uma abordagem sobre gestão do esporte, sobre gestão do conhecimento. Tem uma discussão muito bacana que o professor Luiz vai trazer para a gente sobre formação de massa crítica, principalmente dentro da área do esporte, o potencial de empregabilidade que existe, né, em relação à gestão do conhecimento na área do esporte e falar um pouco sobre o ecossistema esportivo. Então, a gente vai ter aqui uma discussão bem bacana, né, sobre como a gestão do conhecimento pode contribuir para o desenvolvimento de organizações esportivas, né, tendo a inovação como um grande fator assim de competitividade e de desenvolvimento de capacidades também. Apresentando um pouco o nosso convidado, vocês já tiveram acesso na nossa comunidade, mas é importante registrar, né? O professor Luiz, ele é pós-doutorando do Instituto de Investigação e Formação Avançada no Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia, na Universidade de Évora, Portugal, com foco na gestão do conhecimento e inovação organizacional. Ele é doutor em gestão do conhecimento no esporte, na gestão do esporte, pelo programa de pós-graduação escrito senso em Ciências do Exercício e do Esporte, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É mestre em gestão do esporte pela Universidade Salgado de Oliveira, especialista em treinamento esportivo pela Escola Superior de Educação Física da Fundação Educacional de Manzumbinho, graduado em licenciatura plena na Faculdade de Educação Física e de Esportes, né, pela Federal de Juiz de Fora. Tem larga experiência em gestão do esporte, eventos acadêmicos e esportivos, é membro da SBGC e contribui muito na discussão sobre a importância da ciência na nossa agenda, né, desafiadora, né, de propagar a gestão do conhecimento no nosso território. E é sócio fundador da Associação Brasileira de Gestão do Esporte. E também é um dos autores, né, do livro Gestão do Conhecimento no Esporte, Investigação e Boas Práticas para Excelência na Gestão do Esporte. Então, aproveitem bastante esse encontro. Ele terá 30 minutos aqui de apresentação. O chat está aí aberto, vocês podem enviar perguntas, mas também o microfone, após a apresentação do professor Luiz, estará aberto aí para quem quiser interagir. Se você não está conosco ao vivo, pode interagir pelo chat no YouTube e nós faremos uma curadoria aí das perguntas e enviaremos para o professor. Então, aproveitem, seja muito bem-vindo, professor Luiz Carlos. O áudio. Fabrício, só confirma para mim se está em tela cheia, por favor, o áudio. Tá sim. Tá, ok. Bom, muito boa noite. Para mim é uma honra poder estar falando aqui com as pessoas da SBGC. É um pouco complicado, eu não me sinto à altura de falar de gestão do conhecimento diante de tanta gente com alto grau de conhecimento em gestão do conhecimento. Eu, inclusive, optei em puxar bem um pouco assim para o esporte, para mostrar o cenário e, na verdade, mostrar que existem caminhos, né, de empregabilidade direta e indireta para o profissional da gestão do conhecimento. Então, eu sempre fico na cruzada, né? Não falar algo que não seja muito complexo para as pessoas do esporte, da gestão do esporte, e ao mesmo tempo não falar nada muito simplório para os profissionais da gestão do conhecimento. Então é sempre um desafio. Esse livro, inclusive, que nós publicamos esse ano, teve esse grande desafio, mas aqui vamos tentar aqui, né, falar um pouco e expor a nossa visão dessa área de atuação, esse caminho que pode ser percorrido. Quero agradecer ao Fabrício pelo convite, que vem fazendo um trabalho muito bacana aí dentro da Membership On.
E agradecer a SBGC que está sempre aí me apoiando, sempre do meu lado, sempre acreditando nas minhas loucuras aí de realização de eventos e de propostas. Mas vamos lá. Então, gestão do conhecimento como fator de construção científica do esporte e da gestão do esporte. Basicamente, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo do livro que foi lançado. A gente sempre tem um olhar diferente para cada tipo de apresentação, porque é um livro com um conteúdo muito diversificado, muito amplo, né? E eu espero aqui atender aí as expectativas. Bom, como o Fabrício já falou, né, esse é o conteúdo, mas é sempre um desafio muito grande falar de gestão do conhecimento no esporte, porque existem algumas características que me deixam, assim, às vezes, um pouco angustiado. Fabrício, eu vou colocar 3 vídeos pequenos, tá? Para rodar aqui agora. Por favor, só me fala se eu coloquei o link aqui no slide, só me fala se vai passar direto para o vídeo, por favor. Não passou, não. Não? Não. Então, eu vou ter que sair, então. Só- Você precisa alterar a forma de compartilhamento. É. Como é que faz aqui? Aí você interrompe e vai pedir para compartilhar toda a área de trabalho. Não só você pediu uma janela, né? Então você pede a área de trabalho. E aí, quando você clicar, ele vai ser direcionado para o ambiente que você clicou. No caso, vai ser uma página do Insta, né? Layout and option. Eu não sei aqui como é que tá. Eu vou colocando aqui. Me fala, por favor. Agora sim. Swept away on a stone. Esse é o primeiro. Vou colocar aqui o outro. Esse é o outro vídeo. E vou colocar esse último aqui. Tá passando? Tá. Esse tem 3 minutos, é um pouquinho maior, mas é. Pessoas comuns, de cor, idade e origem diferentes. Elas não sabem por que estão aqui. O que elas sabem é o que elas veem.
seus adversários de fim de semana, seus arquirrivais, eles. Bem-vindos, sou Marcelo Barreto. Eu vou fazer algumas perguntas, umas podem ser muito pessoais, mas eu gostaria que vocês respondessem com a maior sinceridade possível. Quem aqui era considerado o palhaço da turma? Quem aqui tem filhos? E esses são mães e pais solteiros. Alguém aqui já sonhou ser presidente da República? E ser jogador de futebol? Já foi o sonho de alguém? Político. Os craques na hora do recreio. E os que eram escolhidos por último nas brincadeiras. Quem tem filhos que não torcem para o mesmo time que o seu? Tem os que viraram a casaca por amor. E os supersticiosos de plantão. Alguém aqui já sofreu algum tipo de bullying? E os que praticaram e se arrependem por isso. Quem aqui perdeu o seu primeiro e grande companheiro de arquibancada? À primeira vista, eles não tinham nada, ou pouca coisa em comum. Agora, o olhar é outro. Quem tem medo da violência nos estádios? E quem faria de tudo para que ela não existisse? Não existem mais cores, não existem mais bandeiras, não existe mais eles. Apenas nós. Deixa eu voltar aqui. Em alguns momentos o áudio ficou um pouco baixo, mas a mensagem foi bem Deu transmitida para aí. entender? Eu acho que deu para quem assistiu e quem vai assistir vai se emocionar quando ver. Bom, é muito difícil falar de gestão do conhecimento para pessoas que estão voltadas para a área empresarial, né? E a grande maioria das pessoas da SBGC tem esse olhar. E o grande desafio do esporte é exatamente o que eu falei, né? Porque são pessoas que têm sonhos, são atletas, treinadores. O Brasil é o maior número de instituições clubísticas do mundo, empata com a Alemanha e com a Itália, que são fundadores desse conceito. E segundo dados do Comitê Brasileiro de Clubes, cerca de um terço da população brasileira está envolvido direto ou indiretamente com o esporte. Há algum tempo atrás, eu vi uma apresentação de um dos vice-presidentes da Associação Brasileira da Indústria do Esporte, e ele apresentou dados que mostravam que o PIB do esporte hoje é maior do que o PIB da indústria. Na época, né? Hoje a gente já não sabe como está inclusive sendo feito um estudo recente, uma preparação para analisar o PIB, mas a gente vê a relevância que é todo o contexto do esporte, né? Hoje, toda e qualquer revista fala de promoção da saúde, qualidade de vida, o esporte
o torcedor ele está praticando esporte, o balé é esporte, o xadrez é esporte, todo e qualquer tipo de manifestação, né, corporal está envolvido com esporte. E, da mesma maneira, a gente vê que as novas tecnologias elas também nos trazem problema, né? E hoje um dos problemas é exatamente esse, né? De quem que é o mérito? É do atleta ou da biotecnologia? E vem apresentando aí cada vez mais o número de casos de doping. No Brasil, nós já tivemos aqui casos com crianças de 13, 14 anos, então tem sido uma luta desigual para tentar promover os valores do esporte, né? Que envolve ética, que envolve garra, determinação. Vocês viram ali 3 vídeos, o primeiro de superação de um atleta do Barcelona, que venceu pela segunda vez o câncer. No segundo vídeo, a gente viu um jogo entre seleções e um atleta havia ouvido um barulho que ele havia confundido com o apito e o treinador chamou o batedor de pênalti e orientou que ele jogasse para fora, porque não era daquela maneira que eles gostariam de ganhar. E esse vídeo, que foi elaborado por um professor meu do mestrado, o professor Maurício Murat, da área de Sociologia do Esporte, que fez juntamente com Marcelo Barreto, que já esteve com a gente aí se não me engano, 2 eventos pela SBGC. Comigo ele já fez 4 eventos. Então, é uma pessoa que também acredita nessa proposta. E você trabalhar sem levar isso em consideração é muito difícil. Eu, por exemplo, não vejo a gestão do esporte sem a inclusão social. O futuro atleta ele está na periferia, né? Então é importante a gente levar esse olhar para esse contexto. E aqui hoje a gente vê que no Brasil o esporte ele está sendo visto negativamente. Por quê? Porque a gente vê que em muitas situações nós temos interesses pessoais, pessoas que estão ligadas ao esporte para atender aos seus interesses pessoais. Nós temos aqui questões de incapacidade administrativa. Infelizmente, a gestão do esporte no Brasil não é uma área reconhecida. Existe uma briga, que eu acho uma briga desnecessária, porque muita gente acredita que a gestão do esporte deve ser do profissional da educação física. Eu discordo, porque eu sou um professor de educação física e aprendi a trabalhar com corpo e movimento. Eu não aprendi a ter visão empreendedora. E, ao mesmo tempo, muitos acham que é da área da administração. E eu discordo também, porque essa pessoa não tem esse olhar que eu acabei de mostrar aqui, que é extremamente importante para o esporte. Existem cursos de graduação em gestão do esporte no Brasil. Uma pesquisa recente apontou a existência de 42 cursos tecnólogos. Infelizmente, não tem curso de graduação de gestão do esporte e apenas 3 desses cursos oferecem vagas a cada semestre. Então, para um país com a dimensão do Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, não atende essas necessidades para que a gente possa ter profissionais qualificados. Então, a gente vê ex-atletas, ser ídolo do esporte não é pré-requisito para um bom modelo de gestão. Eu posso citar aí o falecido Roberto Dinamite, que foi presidente do Vasco, e que, quando saiu, o clube não tinha dinheiro para pagar água para que os atletas pudessem tomar banho. Então, isso é algo preocupante. Todas as organizações fortes do esporte apresentam um problema, que é pessoas ocupando cargos de comando do esporte sem a devida qualificação. E isso a gente vê que envolve, né, valores muito altos em função da relevância do esporte, que gera muito dinheiro
em todas as suas vertentes. Aqui a gente pode ver alguns exemplos, né, dessa incapacidade administrativa, os clubes completamente endividados, ah, e as consequências disso é exatamente essas pessoas que ocupam esses cargos não têm o compromisso devido, necessário, para que o esporte possa ser desenvolvido. Então, isso é um problema muito grave, né? E que vem atingindo toda essa comunidade esportiva, destruindo sonho de atletas, de treinadores e de todos aqueles que estão envolvidos de alguma maneira, né? Isso também acontece no setor público, a questão das políticas públicas, que não atendem a todas as demandas necessárias. A gente vê aí diversos espaços abandonados. Eu tive recentemente no maior organização da natação brasileira, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, e fiz uma pergunta simples que seria importante para o profissional da gestão do conhecimento. Dados: quantas piscinas existem no Brasil? E não sabiam. Se a gente não sabe quantas piscinas existem no país, como que nós vamos prospectar o potencial da natação brasileira? Isso é só... Eu coloco a natação porque é a minha praia, né? A minha formação profissional. Antes de entrar na área acadêmica, eu fui treinador, tive bons resultados como treinador e sempre tento colocar de uma maneira que a gente possa projetar para outras modalidades, né? Aqui, por exemplo, são os espaços, né? Das instalações que foram construídas para os Jogos Olímpicos do Brasil, e a gente vai ver que isso não adiantou nada, né? Muito pouco. Aqui a gente vê números, por exemplo, em Paris, né? Foram investidos 3 bilhões, né? E um desempenho extremamente fraco em termos de resultados. E já vem há alguns anos que muitas dessas medalhas que o Brasil vem conquistando são frutos de talentos individuais, não de estrutura esportiva. Tá? Então, isso é uma pesquisa do Ami Somoge, que mostrou, né, que o investimento que foi realizado está distante da expectativa dos resultados. Então, isso é uma consequência dessa incapacidade. E aqui eu trouxe, para que vocês possam ter uma ideia, desde 2000 para cá, né, porque 2000 para trás os resultados são ainda piores, então vamos pegar essa nova era aí, a gente vê o top 10 e lá na última linha a gente vê os resultados do Brasil e compara com o número de medalhas, com o total de medalhas em relação ao 10º colocado. Então a gente vê que em Sydney, Atenas, Pequim, há uma distância enorme, né? E isso vem acontecendo porque, se você quer novos resultados, tem que haver novos atores e novas ações. E ao longo desses anos, ficam projetando teorias sem fundamentação científica, ficam propondo, fazendo propostas que a gente vê que não são significativas. Aqui, por exemplo, o Brasil ficou em 22º lugar, uma medalha apenas atrás da Hungria. Quer dizer, o Brasil venceu a candidatura em 2009 para sediar os Jogos de 2016, né? Já havia um investimento financeiro e esses dirigentes que ocupam os cargos de comando acham que apenas o dinheiro é suficiente. E quando você vê aqui, 17 medalhas, quando você vê todo o investimento financeiro para ganhar 2 medalhas a mais, né? De Londres, 17 medalhas e para aqui no Brasil, para a edição do Brasil,
2 medalhas a mais. Então, ficamos em 13º, mas muito distante do top 10. E aí, para Tóquio, a gente vê 21 medalhas, mas 19 medalhas abaixo da Itália, que foi a 10ª colocada. E agora, em Paris, a gente vê que os resultados, o Brasil ficou em 20º lugar, com 20 medalhas, né? E muito distante, já caindo os resultados em relação ao top 10. E aí, quando a gente vê aqui, se a gente for buscar os países da América Latina, e eu estou colocando os países da América Latina, porque daqui a pouco eu vou falar de novo desse contexto latino-americano, a gente vê que se o Brasil está mal, os outros países também estão abaixo das expectativas. Né? Então, são problemas e a gente sabe, quer dizer, vocês sabem, né, os profissionais aí qualificados da gestão do conhecimento, sabem que a implementação da gestão do conhecimento requer ações interorganizacionais. Então, a gente precisa falar sobre essa coisa além Brasil, vamos dizer assim. E aí, quais seriam as perspectivas? Eu coloquei aqui, e aqui todo mundo fala da profissionalização da gestão do esporte no Brasil. Mas colocar quem? A grande pergunta, ainda há pouco eu falei que não há formação qualificada dos futuros gestores no Brasil. Então, você pegar uma pessoa hoje que é presidente do clube e começar a pagar, não vai surtir o efeito desejado para que haja realmente uma evolução que possa promover realmente resultados que se aproximem das grandes potências do esporte mundial. Então, aqui, a primeira coisa, a gestão do esporte não é uma área reconhecida. Existem 43 cursos, eu falei 42, mas 43 cursos de gestão do esporte no Brasil. A complexidade dessa temática, em função da interdisciplinaridade, uma coisa, no meu caso, eu saía de uma aula de anatomia, ia para uma aula de fisiologia, ia para uma aula de sociologia, ia para uma aula de atividades aquáticas. Outra coisa é você sair de uma aula de direito esportivo, vai para a sociologia do esporte, vai para o marketing esportivo, vai para uma aula de inovação, ou princípios da contabilidade, introdução à administração, todo esse olhar amplo que é necessário para gerir conhecimentos. Né? E a realização de pesquisas reside na possibilidade de se obter o desenvolvimento tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito da prática. Eu falei lá no KM Brasil, e marquei aqui em amarelo, que existem 3 olhares. Uma coisa é a construção de uma organização esportiva. Uma outra coisa diferente é a gestão do esporte qualificado da organização esportiva. Mas nós estamos falando da gestão do conhecimento na gestão do esporte qualificada para essa organização esportiva. Então, eu vejo que a importância que é o profissional da gestão do conhecimento dentro desse contexto. E aí, eu cito aqui um autor espanhol, o Selma, que fala, né, que não se pode gerir uma organização do século XXI com estruturas do século XX e capacidade administrativa do século XIX. Né? Aqui são 4 citações, essas 2 autoras elas falam, né? A constância de ações efetivas no ambiente organizacional demanda da construção de uma arquitetura propositalmente transformada, cuja dimensão possibilita a criação de uma organização esportiva inteligente. Então, a gente está falando aqui de constância de ações efetivas. No esporte, os Jogos Olímpicos são a cada 4 anos, então é um planejamento em longo prazo, mas a gente fala de 8, 12, 20 anos, né? Então, aonde estão os fluxos de informações e conhecimentos para a construção dessa trajetória esportiva? E eu faço um desafio, eu não sei, eu não consigo ver quantas pessoas estão aqui,
E não sei quantas pessoas estão ah, ah, envolvidas com esporte. Mas eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Simples, muito simples. Nós temos o nosso medalhista de ouro, César Cielo. Esse é a ponta da lança, a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. A pergunta que eu faço é: alguém já ouviu falar o que foi feito com esse atleta desde o primeiro dia que ele entrou na iniciação esportiva? Alguém consegue um histórico esportivo desses atletas, recheado de boas práticas e lições aprendidas, para que nós pudéssemos entender que aquilo faz parte de um modelo organizacional que projetou isso, ou ele é apenas um outro talento esportivo? E essas autoras ainda falam, né? Essas ações devem ser incentivadas pelos gestores, promovendo a aprendizagem organizacional, integração dos processos esportivos capazes de gerar conhecimento e utilizá-los quando adaptados ao meio ambiente e seu plano temporal. Né? Então, existe uma lacuna significativa que precisa ser entendida como prioridade, mas que, infelizmente, o Johnson fala, né, que existe a gestão do desconhecimento. E ele fala que uma coisa é o que nós não sabemos que sabemos. Outra coisa é o que nós sabemos que não sabemos. Mas ele fala que o grande problema é o que nós não sabemos que não sabemos. Esse autor, eu estava lendo o livro dele, Gestão de Redes de Conhecimento, e aí lá no meio do livro me aparece esse capítulo de desconhecimento que me deixou paralisado, com crise existencial durante uns 3 meses dentro do meu doutorado, porque aquilo fundiu toda a minha cabeça, e a gente hoje, eu vejo que isso se encaixa perfeitamente dentro do contexto do esporte, porque essas pessoas não sabem disso. Bom, quando a gente fala de formação de massa crítica, eu venho ao longo dos anos trabalhando, fazendo alguns estudos, algumas pesquisas sobre gestão do conhecimento no esporte. No Brasil, não existem muitas pesquisas. Para falar a verdade, no meu doutorado, todos os livros que eu adquiri eram de organizações empresariais. Eu não tinha artigos e material de gestão do conhecimento no esporte. E isso, para mim, é um problema, porque, ao mesmo tempo que você vai se tornando uma referência, o potencial de ação, o potencial de projeção é muito difícil. Eu me sinto um grão de areia no deserto. Né? Então, a proposta, desde que eu entrei aqui para a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, a SBGC, é exatamente promover eventos como esse que a gente está falando aqui, mas que eu acho que deveria haver uma constância para que pessoas pudessem se aproximar e buscar isso, buscar esse conhecimento. Porque hoje, como que as pessoas vão apostar em algo que elas não conhecem? Né? Eu, por exemplo, criei um grupo de. No nosso primeiro evento, eu já estava no pós-doutorado, eu tinha que fazer um evento para o pós-doutorado e tinha que fazer um evento para a SBGC, e na minha cabeça, vamos juntar os dois e vamos ver o que vai dar. Então, eu trouxe o meu orientador para a mesa, junto com o professor Gaspar e o Fábio, que era o vice-presidente na época. Vamos fazer o evento, a gente projetou o evento, e aí, naquele embalo, o Fábio falou que era um grande sonho da SBGC ter um grupo de pesquisa. Eu falei, eu quero, que era uma coisa que eu também já vinha buscando. E aí, na minha empolgação, todo mundo sabe como é que eu sou empolgado com a coisa, falei, então vamos aproveitar e fazer uma revista, e aí a gente pode fazer isso pela Universidade de Évora, em parceria com a SBGC. O meu orientador olhou assim para mim e falou, mas quem vai ler? Vai ter pessoas interessadas nessa revista, né? Porque se não tem pessoas qualificadas, pessoas massa crítica para estar envolvido com o tema,
seria muito difícil isso, seria uma aposta no escuro. Né? Então, a proposta é essa, é exatamente essa. É uma pena que esse grupo ainda não foi cadastrado. Eu não sei como é que vai ficar isso, mas já tem pelo menos aí uns 3 anos que eu estou tentando emplacar isso aí dentro da plataforma Lattes, para que a gente possa ter um maior potencial de ação, principalmente participar de editais, né? Que a gente pudesse ter um envolvimento ainda mais fortalecido. Só para que vocês tenham uma ideia, aqui é uma das minhas coletas de dados do meu mestrado. A minha cidade, Juiz de Fora, ela está a 270 quilômetros de Belo Horizonte, 180 quilômetros do Rio e 450 quilômetros de São Paulo. Nós estamos no meio do principal eixo financeiro do país. Então, é um potencial para turismo de evento esportivo fantástico. Fantástico. Porque para qualquer uma dessas capitais, é mais fácil vir para Juiz de Fora do que para qualquer outro lugar. E aí eu fiz uma pesquisa que analisava as estruturas físicas e recursos humanos dos clubes de Juiz de Fora. Eu comecei com 25 clubes. Quando eu terminei minha pesquisa, 3 clubes já haviam fechado. Então, aqui nós temos aqui os dados de 22 clubes. Então, aqui, só clubes. Não estou falando colégios, nem outra academia, não. Só clubes, que é aquele que é o maior fornecedor de atletas olímpicos do Brasil, que é a instituição clubística. Nós tínhamos 52 piscinas, sendo que só 6 eram aquecidas. Juiz de Fora é uma cidade fria, de abril a outubro é bem complicado se a piscina não for aquecida. Então, a gente, primeiro, percebe que é uma atividade sazonal. Está frio, todo mundo vai para a piscina. Está calor, tá frio, ninguém aparece. Está calor, todo mundo vai para a piscina. Mas aí, metade do ano, você não tem a continuidade do trabalho a ser desenvolvido. Nenhuma mãe em sã consciência vai levar um filho de 7 anos para uma piscina de 18 graus, 7 horas da manhã. É muito difícil você dar o fluxo de atividades necessário. Então, 52 piscinas. Eu peguei também a soma de todos os praticantes de atividades aquáticas desses 22 clubes. Então, davam 1.183 praticantes. Dividido por 52 piscinas, são 22,75 praticantes por piscina. Se a gente leva em consideração que o clube abre 6 horas da manhã e fecha às 22, então são 16 horas, 22,75 dividido por 16 dá 1,4 praticantes por hora. Os clubes vão fechar. E dessa data, que eram 22 clubes, para cá já são 19. Porque você não tem atrativo administrativo para frequentar o clube. Né? Hoje, com os grandes condomínios, com as academias, esses espaços estão se tornando objetos de interesse da área de construção civil. E aí, só para a gente ter um outro exemplo, né? E aí já envolvido com esporte, com a estrutura esportiva, eu peguei aqui um programa de desenvolvimento aquático que a gente vinha elaborando e com a ajuda de outros profissionais também. A gente tem aqui o que a gente chama de planejamento em longo prazo. Então, aqui no alto à esquerda, na fase 1, é o primeiro dia de uma criança na iniciação esportiva, e lá embaixo a gente está falando daquele atleta com potencial para ir para campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. A gente está falando de 12, 16 anos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Né? Eu não sei se alguém aqui fez natação. Se fez, dá um ok aí, ou fala alguma coisa aí para mim, por favor, que eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu não. Não. Mais alguém está aqui? Quem que está aqui mais? Eu não sei se alguém aqui fez O, natação. o Antônio Pacola acabou de responder também aqui que não, no chat. Não. Tá. Então, assim, a gente vê
que desde o primeiro dia da iniciação, a falta de entendimento dos profissionais por conta da ausência da ciência é um fator que gera problemas, porque no Brasil a gente só vê a ciência, medicina, odontologia, fisioterapia, aqui no alto rendimento. Então, se a gente está falando de 16, 20 anos, essa criança, do primeiro dia até o final das categorias de desenvolvimento, ela fica todos esses anos sem o suporte científico. E eu fui ano passado em Foz do Iguaçu fazer uma palestra para um evento do Comitê Brasileiro de Clubes, e ao final da minha palestra o vice-presidente falou para mim: Luiz, a gente chegou à conclusão que a sua fala, você fala da ciência. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu vi que realmente é isso. Quer dizer, uma coisa é o médico ir lá, atender o atleta e ir embora. Uma outra coisa é o médico ir, atender o atleta e participar daquele contexto interdisciplinar. E essa formação de massa crítica, a gente precisa preparar exatamente com esse tipo de olhar. Né? Quais são aí os resultados esperados da gestão do conhecimento? A Elissandra apresentou, numa das falas dela, lá da Elissandra, essa figura aqui, ela está no livro, né? Então, dar clareza às competências da organização, apoiar as tomadas de decisão, acelerar os processos de aprendizagem, tornar os processos mais colaborativos, explorar sinergias, disseminar boas práticas, aproveitar melhor o capital intelectual, quer dizer, maximizar o potencial de ação de cada pessoa envolvida dentro desse contexto, compartilhar informações estruturadas e, principalmente, conectar os especialistas. Né? O que a gente vê aqui é que isso já parte de uma cultura organizacional voltada para isso. Se não houver uma construção com esse olhar, a cultura que as pessoas possam acreditar, fica muito difícil. E aqui a gente vê uma figura do Schein, que fala que a cultura organizacional, né? Deixa eu tirar aqui essa faixinha aqui, ela fala que são valores e crenças compartilhados pelos membros da organização, a qual funciona como um mecanismo de controle organizacional, informalmente aprovando ou proibindo, e que dá significado, direção e mobilização para os membros da organização. Ele apresenta esses 3 tópicos, que seriam os artefatos, as crenças e valores e as suposições básicas. Né? E o que seriam esses artefatos? Então, olhando para a prática dentro do esporte, seria, por exemplo, a arquitetura das instalações esportivas, tanto para a iniciação quanto para o treinamento, os termos característicos utilizados na comunicação, as tecnologias voltadas para o esporte, filmadoras para análise biomecânica, coletor sanguíneo para análise de ácido lático, os produtos, as medalhas, os troféus, os equipamentos esportivos para iniciação, tudo aquilo que a gente consegue enxergar, por exemplo, as roupas, né? O kimono no judô, a sunga e o maiô na natação, a camisa, o calção e o meião no futebol, os mitos e as histórias das organizações. Eu torço para um time que é a história mais maravilhosa do futebol brasileiro. Se o Brasil é o país do futebol, deve ao meu time, que é o Botafogo. Não tem conversa, né? As manifestações emocionais, né? A torcida, o comportamento pré e pós-competição, a concentração nos treinamentos, a listas explícitas de valores, rituais e cerimônias, entre outras. Aqui a gente vê as crenças e valores. Então, por exemplo, no judô, existe uma relação muito formalizada dentro do judô. Né? A relação verificada de submissão professor-aluno, a hierarquia contínua, professor e aluno, aluno mais graduado e menos graduado, a autoridade, a relação pseudo-conexão, né? Que é o relacionamento familiar entre professor e aluno ou membros da mesma local de prática, as suposições básicas. Então,
conduz o grupo a compreender, pensar e identificar os acontecimentos que ocorrem no ambiente que estão inseridos, os comportamentos, as percepções, as reflexões, as sensações, né? Essa hierarquia contínua e a disciplina. Então, tudo isso que está envolvido, você tem que ter um olhar projetado para o esporte. E aí, quando a gente fala dessa relação interorganizacional, a gente vê esse ambiente, né, que o Nonaka e o Takeuchi apresentaram, que tem que é um ambiente existencial e um espaço mental, né, onde a gente tem a emoção, o valor, as crenças, as cognições, os conhecimentos e ações que estão diretamente ligados ao esporte. Você falar de esporte e não falar de emoção é impossível, né? O ambiente físico, o espaço físico, né? E o espaço virtual, que é o que a gente está utilizando aqui agora. Esse ambiente é utilizado para promover as trocas de informações e geração de conhecimento. Então, eu falei ainda há pouco, o médico que atende o atleta e vai embora, ele não tem o seu potencial maximizado em relação ao que pode acontecer quando ele troca informações sobre o mesmo tempo com profissionais de outras áreas. Várias vezes já ocorreram, e eu conheço esses casos, porque eu estou muito envolvido na área da odontologia do esporte, atletas com lesão na coxa, na perna, nos membros inferiores, e os médicos tratando e o atleta voltando com a lesão, e quando foram descobrir, era um foco dentário. Se não há essa interação de propósitos, né, fica muito difícil. E entendam, por favor, que eu estou falando aqui do ambiente esportivo, mas isso também ocorre na gestão do esporte, entre o direito, o marketing, a contabilidade. Por exemplo, a área da contabilidade. Eu mapeei os grupos de estudos e pesquisa da plataforma Lattes e identifiquei um grupo de pesquisa na área da contabilidade do esporte. Tá? E aí ocorre o seguinte: era um grupo voltado para o futebol. E eu vou fazer uma pergunta, quem souber me responda, por favor. A pergunta é: quanto custa um atleta? Do primeiro dia da iniciação até uma disputa olímpica. Quanto custa? Como que nós vamos prospectar investimentos, ações, se a gente não sabe nada disso? E isso está envolvido a temperatura da água, né? O tipo de produto de limpeza que é. E aí vamos entender também que quando eu falo de organização esportiva, tem o clube, mas tem a federação e a confederação, né? Que é a tríade que potencializa o esporte olímpico brasileiro. E aí a gente tem aqui uma figura que o professor Sarmento apresentou aqui, isso mudou a minha vida. Foi a primeira vez, em 2010, aqui em Juiz de Fora, quando ele apresentou esse slide, que eu vi que, sim, poderia haver um modelo de gestão diferenciado. E logo depois eu conheci a gestão do conhecimento. Então, aqui a gente vê um ambiente, os nós de conhecimento que podem compor o bar. Né? E aí, por exemplo, quando a gente fala de saúde, vamos falar odontologia, medicina, educação física, psicologia, pedagogia, nutrição, neurofisiologia. E aí, isso são áreas. Quais são as sub-áreas da medicina? Lá na plataforma, nos clubes que a gente conhece aqui no Brasil, você tem lá o cardiologista, tem o ortopedista, tem o clínico geral, e eu descobri na plataforma Lattes o Congresso Brasileiro de Oftalmologia do Esporte. Ô, fulano, você tem aí oftalmologia? Não. Então, você não está você não está contemplando tudo aquilo que a ciência pode te oferecer. E assim, eu estou falando de algo que hoje é surreal para as pessoas, porque vamos imaginar o aposentado ou o padeiro, nada contra o padeiro, mas é um presidente de clube, e você falar disso para um cara que não está preparado para escutar,
que é o status do receptor e do emissor da informação, né? Que está dentro da gestão da informação. Bom, quando a gente fala de potencial de empregabilidade, no livro a gente apresenta esse diagrama também, né? O Fernando foi fundamental nisso aqui, porque ele propôs esse modelo de aplicação da gestão do conhecimento dentro da organização. Então, aqui nós temos o ambiente interno, a organização esportiva, mas cada organização esportiva, dos mais de 15 mil clubes brasileiros, possui os seus stakeholders. Então, nós temos aqui organizações patrocinadoras, seja pública, privada, as instituições de ensino superior, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico, Comitê Brasileiro de Clube, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, confederações, federações, ligas, né? Nós temos aqui as organizações de saúde, as demais organizações públicas e privadas, a sociedade como um todo. Então, nós temos a família, a mídia, a população em geral, tudo isso regido pelo principal stakeholder, que seria o governo, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, tá? Que regem as leis. Então, você tem que trabalhar em cima das leis. Mas, ao mesmo tempo que os clubes têm as suas relações interorganizacionais, esses agentes externos também têm. Então, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, por exemplo, ela tem relação com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a Confederação de Desportos Aquáticos de todos esses países da América Latina. Então, se você começa a projetar, eu hoje não consigo dimensionar, primeiro, o número, o potencial de recursos humanos que poderiam estar envolvidos dentro desse processo. Eu não consigo dimensionar isso hoje. É necessário um novo estudo, né? Mas se você começa a projetar para cada clube, para cada federação e para cada confederação e para cada outros, né? As empresas do esporte, enfim, as secretarias de esporte, os ministérios, você tem um número aqui com uma dimensão fantástica. E aí, quando a gente fala de potencial de empregabilidade, Fabrício, está apresentado o quadro aqui. E a gente precisa entender que isso é promissor, porque a gente está falando de algo que tem um investimento absurdo que é realizado em cada um desses países. E que, infelizmente, não está havendo a resposta que toda a comunidade esportiva espera. Então, quando a gente fala de projeção de sonhos, depende muito daqueles que estão nos cargos de comando. E aí a gente vê que existe uma prospecção, mas, ao mesmo tempo, a gente... quantas pessoas estão mexendo com gestão do conhecimento no esporte no Brasil? E eu acho que a fonte está aqui, dentro da SBGC. Quem sou eu para... percebam que assim, não é necessário falar de gestão do conhecimento aqui agora, que quando você apresenta esses quadros, eu tenho certeza que na cabeça de cada um aqui, as coisas começam a fluir, começam a gerar uma instabilidade. Instabilidade não seria o nome, mas começa a gerar pensamentos que vão além daquilo que a gente está fazendo hoje em dia. O campo está aberto. E detalhe, isso dentro da organização. Quando você tem uma visão macro, né, aí você prospecta isso em anos, você tem aqui período de tempo em anos, no alto, você tem aqui todos os profissionais da ciência do esporte projetado para a iniciação esportiva, todos os profissionais do desenvolvimento esportivo, do alto rendimento e, a partir dos resultados expressivos conquistados no alto rendimento, da geração de negócios. É aqui que as pessoas precisam entender que os negócios vão acontecer a partir dos resultados. E tem muita gente no Brasil vendo o esporte apenas como negócio. E não levando em consideração isso. E aí, mais uma vez, a gente tem aqui o profissional da gestão do conhecimento, porque existem aqui diversos tipos de gestão.
porque tem aqui a gestão do fluxo de informação esportivo formal, informal, tem aqui a gestão do fluxo de informação gerencial formal, informal, a gestão do fluxo de conhecimento esportivo tácito, explícito, e a gestão do fluxo de conhecimento gerencial tácito e explícito. Na minha tese, isso aqui ela foi colocada, no livro a gente expandiu mais, tem a definição agora lá no livro, eu sugiro que leiam o livro, porque está muito bem explicado isso, mas na tese eu dei mais ênfase a essa parte aqui, onde estão as setas, porque eu propus 2 planos de gestão do conhecimento. O plano micro, que é a implementação de um programa de gestão do conhecimento dentro do clube, a implementação da gestão do conhecimento dentro das federações e dentro das confederações. E num plano macro, todas elas envolvidas. Por quê? Porque a relação existente hoje entre clube e federação é a seguinte: janeiro, começou o ano de 2024, o clube vai e paga a anuidade. Aí, em fevereiro, tem a primeira competição. O clube paga a inscrição do clube e a inscrição dos seus atletas. E só. Quantas federações e confederações realizam eventos de capacitação para os seus profissionais? Alguém já ouviu falar de seminário de atividades aquáticas no Ceará? Porque é muito fácil você trabalhar Flamengo, Pinheiros, Corinthians, Minas Tênis Clube, mas eu estou preocupado com aquele clube lá de levantamento de peso, lá de Roraima, que está lá completamente abandonado. São mais de 15 mil clubes. Então, imagina um seminário de medicina do esporte, né, dos clubes de São Paulo. Quantos clubes tem em São Paulo? O seminário de medicina do esporte, de atividades aquáticas dos clubes de São Paulo. Quer dizer, nós estamos falando também de turismo de evento esportivo. E isso inexiste, porque tanto na iniciação esportiva quanto no desenvolvimento esportivo não há esse aporte científico dessas áreas. Tá? E aqui os processos de gestão do conhecimento. Eu vou antecipar um detalhe aqui, porque o que está lá no modelo de referência da SBGC, que foi a alma do livro, né? Mas aqui nós temos criação e aquisição, transferência, armazenamento, identificação e aplicação. Eu não conheço, e por favor, alguém, se conhecer alguma coisa, me falem, porque no caso hoje, como é que a gente vê o cara da prática e o cientista do esporte? A gente enxerga aquele cara lá na borda da piscina, no banco, ou no campo, ou no ginásio, é o treinador, e a gente vê aquele pesquisador lá na instituição, né? Isolado no laboratório. E tem que haver a junção dos dois. O treinador, ele não tem formação acadêmica. Então, se você transfere o conhecimento gerado com pauta científica, ele não vai entender nada e não vai ter o máximo aproveitamento. E a gente vem estudando e já iniciamos. Eu ia até apresentar no KM, mas eu, por segurança, resolvi me aprofundar um pouco mais, que é um tema extremamente importante, que é a tradução do conhecimento científico. É você pegar o conhecimento científico e transformá-lo e traduzi-lo para quem vai aplicar na prática. E eu estou, diante de tudo que eu estou lendo, eu estou entendendo isso como um processo de gestão do conhecimento extremamente relevante. Há uma lacuna entre a transferência e a aplicação do conhecimento na literatura. E isso precisa ser um pouco mais mastigado. Eu estou fazendo. E se alguém puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Porque precisa disso. Né? Bom, todo esse quadro aqui, a gente começa a falar o seguinte. Dentro das minhas leituras, uma delas, uma importante que a gente vê, é a proposta de implantação das ciências como suporte nos processos esportivos. Iniciação esportiva é um processo.
Desenvolvimento esportivo é um processo. Alto rendimento é um processo. Entre um processo e o outro, existe o input e o output. Né? E aí vem esse quadro aqui, e aí é que está a complexidade dessa coisa chamada esporte, que é o input para a iniciação esportiva, quando você precisa ter o aporte da medicina, da odontologia, da psicologia, da enfermagem, da pedagogia, da nutrição, da educação física, da bioquímica, da neurociência, da farmácia, da estatística, da sociologia, da massoterapia, da análise de desempenho e da fisioterapia. Só na área da saúde. Eu não estou falando do direito, do marketing, da administração, não. Aqui é só na área da saúde. Quando acontece o output, todos esses dados, informações e conhecimentos precisam ir junto com você para o input nas categorias de base. E esses dados, informações e conhecimentos são importantes para a tomada de decisão. Eu tenho uma filha de 9 anos entrando na Menarca hoje. O Fabrício tem uma filha de 16 anos entrando na Menarca hoje. Cronologicamente, são 7 anos de diferença. Mas na maturação sexual, elas têm a mesma idade. E aí você tem que tomar decisões. E hoje o esporte brasileiro já começa errado, porque todas as categorias são a partir da idade cronológica, que já está ultrapassado. Nós temos níveis de maturação sexual dentro de 12 anos. Eu tenho todos os níveis de maturação, do pré-púbere ao pós-púbere. E isso vai acontecendo. Na iniciação, isso é um problema, e no treinamento também é um problema. E aí, o que acontece no Brasil? Não tem a ciência na iniciação, não tem a ciência no desenvolvimento, o cara entra aqui no alto rendimento sem base científica alguma e querem cobrar desse atleta resultado em nível olímpico. O quadro é esse. E eu sei que vocês estão conseguindo enxergar o potencial da gestão do conhecimento. A pesquisa é para isso. Por quê? O que acontece com a pesquisa no esporte hoje? O Fabrício é professor da Universidade Federal da Bahia. O Fabrício gosta de estudar maturação sexual. O Fabrício manda os seus alunos lá para o Vitória e para o Bahia, faz a pesquisa de maturação sexual nos atletas desse clube, que é interesse do Fabrício. Esses alunos voltam com a coleta de dados, eles submetem o trabalho, mandam para a revista, até mandam o artigo para o clube, mas ninguém vai entender nada. A verdade toda é essa. E não existe mais contrapartida. Ao passo que você, e aí é a minha pesquisa agora do pós-doc, eu estou agarrado com essa pesquisa do pós-doutorado agora para terminar finalmente o meu pós-doc, que é a proposta de implantação de centros de investigação dentro das organizações esportivas. Porque existe um universo que está aqui nesse quadro da direita, ao longo de vários e vários anos, para você armazenar dados, informações e conhecimentos para construir uma trajetória esportiva. Então, eu vejo que há um campo aberto, eu sempre falo isso, sempre vou falar, é necessário essa formação de massa crítica. Eu acho que, para o profissional do esporte, da gestão do esporte, entender a gestão do conhecimento, e para o pessoal da gestão do conhecimento, conhecer todas essas nuances, todas essa complexidade que existe ou que tem lacunas, para que a gente possa trabalhar com soluções, que é o viés da gestão do conhecimento. Né? Eu vou encerrar aqui. Eu acho que a gente conseguiu colocar todos os tópicos. Vou deixar aqui meus dados, acho que não é necessário, acho que todo mundo tem aqui meus tópicos, mas como vai ficar gravado, quem não pôde ver, assistiu hoje, eu espero que alguém tenha interesse em assistir, né? Mas que a gente possa dialogar, se comunicar.
porque eu tenho muito interesse que mais e mais pessoas possam participar. Eu tenho um objetivo enorme com esse grupo de pesquisa que existe dentro quer dizer, que está se propondo a ser da SBGC, porque aqui é a fonte, né? E tem que haver a valorização do contexto científico dentro da organização, dentro da SBGC. Espero que a gente consiga, mas que outras pessoas possam, de alguma maneira, ajudar, porque sozinho ninguém vai fazer nada, né? Existem pessoas interessadas. Hoje o foco é terminar esse pós-doc. Essa pesquisa é muito complexa, é uma revisão sistemática de 2.178 artigos. Eu estou no 1.000, mas tem que acabar. São 4 bases de dados, e o que a gente está enxergando lá é que há toda a fundamentação para mostrar a importância da pesquisa, que se converge para a gestão do conhecimento. Então, Fabrício, obrigado, né? E a gente pode conversar aí agora. Agora eu quero aprender, porque aí eu sei que vocês. Deixa eu tirar esses lá. Pronto. Estou vendo aí que tem algumas coisas no chat, mas. Luiz, muitíssimo obrigado aí pela partilha. Você citou o professor Sarmento, né, que foi um marco aí para o seu despertar. E aí Pô, eu diria que você é o nosso Sarmento aqui, né, nesse BGC, nesse contexto. Então, eu sou da que SBGC. bom que a gente tem você aqui, né, para despertar e para fazer essa agenda não cair em desuso, né? Você resgata a relevância, né, de se investir tempo e ações, né, para que a gestão do conhecimento, né, das organizações esportivas, das organizações do esporte, né, possam se consolidar como um campo aqui dentro da nossa comunidade, né? O Antônio tá presente aqui. Ô, Antônio, cadê você? Ele sempre tem perguntas aí Ô, Antônio, instigantes. Fala, obrigado. professor. Quero parabenizar, né, e dizer o quanto esse assunto é instigante, né? A gente vê o esporte muitas vezes como uma solução para tantas coisas, e aí a gente olha para o cenário assim, e tantas coisas que podem ser feitas, né, nos dá a esperança de que, às vezes, com pouco dá para fazer muito também, né? Muito. Às vezes. Antônio, eu falei, os dirigentes que ocupam os cargos de comando estão achando, eles estão apostando há anos que é dinheiro, e não é. É É, claro que tem que haver o aporte financeiro, sim, mas nada vai substituir, nesse caso específico, o conhecimento. Quando eu mostrei aqueles vídeos, quando você vê a expressão facial daquele último vídeo, daquelas pessoas que estavam ali, e o Marcelo foi falando, e o professor Mural foi narrando o que estava acontecendo, né? Quando você vê uma atitude de um atleta que bate um pênalti para fora, porque não é daquela maneira que estão incluídos nos valores do esporte, a gente vê que é muito mais do que isso. O Flamengo tem um presidente que é empresário e ali só tem gente do business, e aí morreram 11 garotos dentro do clube e até hoje tem problema. O clube perdeu a grande oportunidade de se apresentar como aquele que respeita os valores humanos. 11 crianças, 11 famílias perderam vidas, né? E isso, eu estou dando um exemplo, porque isso é domínio público, todo mundo sabe disso, mas a quantidade de casos que a gente vê, crianças com assédio sexual, assédio moral, ausência de governança, de transparência. Tem federações na natação, e eu sei que tem outras também, que não tem site. Tem federações que a sede ou é no carro ou é na casa do presidente. Sabe? Então, assim, um país que se propõe a ser uma potência olímpica e que. E aí, quando a gente vê, por outro lado, que o PIB bate de frente com o PIB da indústria. Espera aí.
com toda essa quizumba, né? Então, assim, quando eu olho isso, para mim, é muito instigante, mas é desesperador, porque você quer agir e você não tem forças. Porque, por exemplo, hoje, eu pedi demissão para poder fazer o pós-doc. Eu tentei no doutorado fazer um semestre estudando e trabalhando, eram 3, 4 Lexotan por dia. Não dá. E eu optei, porque era a única universidade que tinha linha de pesquisa em gestão. Hoje, no esporte, não tem. Você pode ir para outras áreas, né? Para estudar gestão. Mas dentro Dentro do esporte, da gestão do esporte. Não, não. E pelo quadro de medalhas e pelo histórico, eles também precisam, né? Reforçar muito esse. Eles têm um cenário crítico, Portugal, não tem? Sim, sim, sim. Né? É De um povo resultado e é como viciado. você falou, todo mundo para trás de nós ali precisa de rever alguns conceitos, né? E valores, né? Do que está sendo motivado e valorizado, né? Tudo, hoje nós temos as tecnologias de informação que nos unem. Nós temos no nosso grupo de pesquisa o professor Edwin, que é da Universidade Autônoma do Estado do México. Nós temos um mexicano que mora lá. Nós tivemos uma reunião que estava presente a diretora de pesquisa da SPGC, que veio 3 representantes da Universidade do México. É uma pena que a coisa não deu continuidade. Era uma proposta de intercâmbio, mas nós não éramos pessoas jurídicas, nós não éramos um grupo de pesquisa cadastrado. Mas a proposta era essa. Né? Quer dizer, uma junção. O México é um país importante no esporte. Eu fui na Universidade de Nuevo León, eu fiquei horrorizado. No Brasil não tem instalação esportiva como aquela universidade. Não tem. Então você vê que esses É levado muito mais a sério como formação, como a socialização que acontece dentro do esporte já mata, já quebra tantas barreiras e já circula tantos problemas, né? A transferência de conhecimento, a referência que você tem pelo mais velho, né? Então, assim, são tantas coisas que vêm junto são que renovações que vão acontecendo, né? Era o atualizações. Garrincha, Newton Santos, Pelé, depois veio o Rivelino, depois veio o Ronaldo, veio o Romário, já estamos aqui no Vinícius Júnior, já estamos no. Sabe? Então, assim, é a continuidade, é o fluxo. Né? E a gente vê que isso é intenso. Eu estudei clima organizacional dentro da cultura organizacional. Cara, o clima é aquele estado que acontece no antes e no depois. Né? Como é que está hoje o clima organizacional do Botafogo depois daquela vitória de ontem? Sabendo que pode ir para a final. Ontem foi o jogo do século, o jogo da história do Botafogo. Um clube que tinha metade da seleção brasileira. Se o Brasil é o país do futebol, deve ser o Botafogo, que era base. Né? E de uma hora para outra não tinha dinheiro para comprar bola. Aí aparece um americano que investe numa estrutura fantástica, né, com análise de desempenho para contratar atletas e os caras estão acertando em cheio. O Botafogo fez um time que está encantando tudo. Pode ganhar, pode perder. Né? Mas o clima organizacional hoje no Botafogo não pode estar normal. Emoção, ansiedade, tudo está dentro dos valores do esporte. E quando os indicadores e métricas apoiam as decisões, fica tudo mais fácil a comunicação, né? As expectativas, o alinhamento, né? E aí Fantástico. é o profissional da gestão do conhecimento. Sim. Quer dizer, Eu tenho aqui uma curiosidade, Luiz. O livro ele traz um esforço, né, em se pensar na aplicação do modelo, né, desenvolvido pela SBGC nas organizações esportivas. E queria ver de ti assim, se tem algum case já de implantação, ou nem que tenha sido de desenho, sabe? É, e tentativas de implantação. E o outro ponto eu vi um conceito lá também no livro relacionado a ilhas de informação. Queria que você falasse um pouco, né, que existem algumas ilhas de informação,
dentro, né, desse ecossistema que você apresenta para a gente, mas que nem, não necessariamente é gestão do conhecimento. E outra curiosidade, falta deixar em três, né? Se para você nem os esportes, as modalidades, né, de alto rendimento praticam a gestão do conhecimento, né? O problema é crônico e nem essas modalidades conseguem desenvolver algo que se aproxime do que você e é, seus parceiros, né, que foram autores do livro, trazem para a gente assim como um repertório. Fabrício, a Mari fala muito isso, né? A Mariana. Na verdade, assim, gestão do conhecimento a gente todos nós praticamos todos os dias, né? Então, de alguma maneira, nós temos lá no livro, no capítulo 6 4 cases muito interessantes. Um dos cases foi pesquisado no Marília Atlético Clube, aí em São Paulo, que foi os fluxos de informação que acontecem no futebol. E foi muito interessante porque os atletas eles se comunicavam muito mais com os preparadores físicos do que com o treinador. Olha que descoberta interessante. Então, você vê os fluxos acontecendo ali. Essa foi uma das pesquisas. Foi um pesquisador, né, de doutorado que foi lá, pesquisou e fez a pesquisa. Eu não tenho informação se o clube se aproveita disso. Essa informação eu não tenho hoje. Um outro case que eu acho fantástico é do Cuidar, que é o Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento do Atleta de Alto Rendimento, do Flamengo, que todos os dados das avaliações que são feitas lá no Flamengo, eu não sei quais avaliações são, mas todas as avaliações são feitas, vão para esse ambiente, eles analisam e devolvem para os treinadores para que eles possam ver os resultados e aplicar na prática. É algo muito interessante. Para mim, ele se aproxima muito dentro daquilo que a gente enxerga. É claro que a gestão do conhecimento é ampla, né? E pode ser aproveitada de diversas maneiras. Um outro é um aplicativo que foi desenvolvido pelos professores Francisco Zacaron e o Emerson Filipino, que é um aplicativo que identifica a maturação funcional dos atletas. Então, você trabalha em cima da maturação do atleta e não da idade cronológica. Isso, para tomada de decisão, é importantíssimo. É um case. No livro, eu não me lembro de ter visto algo falando de gestão do conhecimento, mas é algo que foi identificado, está no livro como um case e que algo, boas práticas que podem ser aproveitadas. E as ilhas de informação foi o professor Alain, que trabalhou dentro do Ministério do Esporte, e que fez essa análise lá dentro, né, na pesquisa dele, daquilo que era voltado como uma vertente da gestão do conhecimento para a tomada de decisão. Então, quando fala ilhas, é porque foi um caso isolado, né? Que ele pegou, que ele identificou e que mostrou como que funcionava. Então, na verdade, foram 4 cases que estão no livro e que mostram que a gente pode aproveitar, sim, o nível de maturidade de gestão do conhecimento, mesmo que não exista, né? Para que a gente possa ter um ponto de partida de aplicar isso. Isso vocês sabem melhor do que eu, né? Então, assim, a gente queria mostrar que, na prática, a coisa pode funcionar. Pode não, funciona, né? Mas com o viés da gestão do conhecimento, né? Para que tenha uma maximização na utilização de tudo aquilo que você pode obter em termos de dados, informações e conhecimentos. Eu não me lembro se tinha mais alguma pergunta que você...
Foi sobre esporte de alto rendimento. Se, na tua visão, nem essa modalidade pratica GC. Cara, eu vou te falar uma coisa muito triste. Isso assim, eu fui nadador de alto rendimento, vi a ciência chegando na natação, que foi exatamente no clube que eu trabalhava, que foi quando o meu treinador trouxe para o Brasil a avaliação de lactato. A avaliação de lactato é aquela mesma maquininha que você vê a glicose, só que você joga o sangue na máquina e ela te dá o nível de acúmulo de ácido lático, que é responsável pela fadiga muscular. Foi a ciência chegando na natação na década de 80. Tanto que os dois grandes patrocinadores da época, o Projeto Que Bom e o Projeto Mesbla, enviavam os seus atletas para Curitiba para fazer isso. E o grande responsável disso era um médico argentino que morava em Rosário Central. Dali começou. De lá para cá, muita coisa avançou, mas a essência da ciência ela não está presente, porque há um isolamento do pesquisador para quem está aplicando na prática. Se você não lê aquele artigo científico que te interessa para o fulano de tal dar resultado, o cara dificilmente ele vai ter um entendimento de que aquilo ali o fenômeno que está sendo investigado é que vai contribuir. E não qual é a população ou qual o propósito dos objetivos. Você pode tirar proveito, mas o cara está tão envolvido porque é o treinador e 50 atletas. E o treinador é fisioterapeuta, é médico, é psicólogo, é tudo. A pesquisa aponta caminhos. Né? A intervenção é outra coisa. A intervenção você tem que ter uma cultura que favoreça a sua aplicação. Quanto custa tudo isso? Isso é outra história. Primeiro, o que é necessário? Né? E as coisas têm que andarem junto. Se você tem investigadores dentro daquele ambiente, eu tenho 50 atletas de idades diferentes, de realidades sociais diferentes, de culturas diferentes. Como é que você vai fazer com que todos esses atletas tenham resultado a partir de um único olhar, que é o treinador que está ali na borda? A grande maioria dos clubes não tem uma estrutura de um programa esportivo. Eu contrato o professor vai lá dar a aula que ele quer, isso está aí, né? Se esse professor vai embora, esse fluxo é quebrado. E aí você tem que recomeçar. Quantos e quantos presidentes que largam o clube e nunca mais quer olhar para o clube? Quer dizer, todo aquele conhecimento adquirido foi levado. Sabe? Então, assim, nós temos aqui em fora um clube que chama Tupi Futebol Clube, que foi campeão da Série D. Ele não tem hoje 40 associados pagantes. Vão fazer o que lá? Não tem atrativo administrativo. Sabe? E está disputando hoje, está indo para, se não me engano, está na segunda ou terceira divisão aqui de Minas Gerais, já, de campeão de um campeonato brasileiro para a terceira, segunda divisão do Campeonato Mineiro. E essa realidade, se é de Juiz de Fora, uma cidade de quase 700 mil habitantes, você imagina lá o clubezinho do Parado, de Roraima, que é o que a gente tem que se preocupar. Porque ter o olhar voltado para Minas Tênis Clube, para Pinheiros, para Flamengo, é muito fácil. Quer dizer, no universo de 13, 15 mil clubes, você se preocupa com 3, 4, dentro da pesquisa, isso não é significativo. Não é verdade? Então, nós temos que tentar da quantidade que vem a qualidade. Né? Eu tenho um filho de 12 anos com 1,95 m, mas a minha cidade não tem uma quadra. Aonde, em algum momento, a bolinha de tênis apareceu na frente do Google. Foi projetado isso? Houve uma detecção de talento ali? Ou a bolinha apareceu e ele adorou jogar tênis, dar raquetada? Sabe? Então, assim, eu estou dando treino ou aula para crianças de 10 anos e essa criança tem maturação de 8.
E o que eu estou dando para ele é complexo demais para o entendimento. Aí o professor chega e fala assim: ó, seu filho para natação não dá, não. Bota para o futebol lá. Isso é natural dentro do esporte brasileiro. Isso é uma rotina no esporte brasileiro. Sabe? Então, assim, enquanto a ciência, enquanto o conhecimento não chegar nesses ambientes, nós vamos cada vez mais ficar mais distante das grandes potências. Um país que tem rios cercado, que tem rios cruzando o país, um litoral é, 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 imenso, sabe? Cidades que são 365 dias de sol o ano inteiro, né? Com a facilidade. Aí vem um clube que está dentro da neve e fatura mais medalha que o brasileiro. Então, a nossa realidade é um momento da gestão do conhecimento dentro do esporte, da gestão do esporte no Brasil. Eu venho falando isso, mas eu não consigo ainda algo que possa impactar nas ações. Eu não tenho. Vamos, vamos investir aí em estratégias de difusão desse conteúdo. Porque eu te sigo nas redes sociais e vi a tua surpresa, né? Quando pesquisadores da área de educação pô, fizeram menção a seus artigos, né? Eu fiquei Falando numa feliz. relação entre política de inclusão de pessoas com autismo em ambiente corporativo, como é que isso ajuda em processos de inovação. E você estava lá. Então, ó, está despertando outras áreas de conhecimento. Então, o Eu que a fiquei gente pode muito. fazer para tocar os corações e mentes de quem está no ecossistema do esporte, né, que Eu, você traça no livro? no artigo foram 5 citações ao longo do texto, quer dizer, eles realmente mastigaram ali o meu artigo. Eu fiquei muito feliz, assim. A gente sabe que a gestão do conhecimento é uma área transversal que pode ser aplicada, mas quando você vê o que acontece com você mesmo, quer dizer, o meu artigo, que trata de esporte de alto rendimento, de planejamento em longo prazo, que serve de referência para um artigo sobre autismo, aí você vê que essa área ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa, né? Assim, faltam pessoas para ajudar, porque se nessas pesquisas que a gente vem fazendo, você já vê frutos que estão sendo colhidos, né? É, quer dizer, bate ao mesmo tempo que uma vontade de querer fazer mais, mas ao mesmo tempo vem com uma capacidade, com uma sensação de incapacidade de não poder estar fazendo mais do que deveria, né? Quando a gente fala, né, você vê lá o Michael Phelps, o cara treinou não sei quantos anos, 365 dias do ano, porque ele queria. E arregaçar a manga isso no esporte é muito comum. Eu já fui criticado, né? Esse cara quer trabalhar. Você ser criticado porque está querendo trabalhar é muito complicado isso. É, é, mas ao mesmo tempo é instigante porque você está vendo ali que você pode ser importante em muitos ambientes que podem se aproveitar, porque eu falei por baixo, mas assim, ao mesmo tempo que eu estou falando do esporte olímpico, tem o esporte paralímpico. Poderia ter um vídeo ali para a gente ver o que é essa realidade, né? Então, no Brasil, os clubes eles não têm iniciação esportiva para atleta paralímpico, não tem. A grande maioria, eu estou andando na rua, eu vi uma pessoa deficiente, eu vou nessa pessoa, convido para fazer natação comigo. A realidade hoje maçante é essa, sabe? Aí é um tema instigante para aprofundar no ciclo de debates no ano que vem. Sim, sim. Inclusive o vice-presidente do Comitê Paralímpico, ele esteve com a gente na abertura do último seminário que foi feito, o seminário internacional, né? Prestigiaram o vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, a presidente da Associação Latino-Americana
existem conexões, mas tem que partir daqui para fora. O caminho é aqui. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida. Né? Eu queria ouvir o Olha, Paco, que está ouvindo, e eu sei que ele tem muita coisa para falar também, mas eu sei que você também tem, porque assim, eu apresentei o cenário e eu tenho certeza que vocês enxergaram possibilidades aí. Uma dessas é exatamente essa. Que estratégias, que práticas que nós podemos desenvolver para ser. Porque assim, 1 km por ano ou um membership por ano é muito pouco. É muito pouco. Quer dizer, os nossos encontros lá no grupo de pesquisa eram semanais. E nós chegamos a ter 2 encontros por semana. Porque eram pessoas que estavam extremamente motivadas. Né? Houve uma interrupção, porque eu era o líder do grupo, mas eu tive que me dedicar, porque o pós-doutorado, geralmente você faz, é um estágio que você faz com o seu orientador, né? Mas eu recebi esse estágio, esse convite no meio da pandemia e meu orientador deve ter pensado assim, esse cara está com uma vida muito boa. E eu estou na minha 12ª atividade, sabe? Eu estou aprendendo demais. Esse livro, o que eu pensei que era para ser a atualização da minha tese, cara, desde 2010, nesse fórum que o professor Sarmento estava, desde 2010 que eu venho vendo a gestão do conhecimento. Esse livro botou tudo no bolso. E esse artigo que eu estou fazendo agora, que eu fiz essa revisão sistemática, 2 termos, gestão do esporte e gestão do conhecimento. O que está aparecendo, por exemplo, agora virou moda no futebol brasileiro concussão. Deu cabeçada para o jogo, tem todos os seus protocolos para o futebol da Série A. Aí o Fabrício tem uma criança de 8 anos, o Pacola tem uma criança de 9 anos, vão lá fazer no primeiro dia da escolinha, o professor dá um pique para aquecer a criançada, os dois batem a cabeça. Aonde que está o protocolo de concussão pediátrica? Odontológica, visual. Só de concussão, eu tenho mais de 40 artigos já catalogados na minha planilha. Pediátrica, grau de conhecimento dos pais, porque os pais é que vão cuidar da criança. Grau de conhecimento do treinador, acabaram de o que eu tenho que fazer? Grau de conhecimento do dirigente, estrutura da instalação esportiva para oferecer o suporte necessário, a quantidade só de... Eu falei, gente, como é que eu conseguia viver sem isso? A gente não tinha noção. Até que começou, e a tradução do conhecimento está vindo muito daí, tá? ah, que bacana. Olha só, eu já tive a oportunidade de conversar com o professor Luiz e eu sei que aqui é só o início. A gente teria aí horas e horas à frente para falar sobre o assunto, porque quando a gente pega o livro, a gente começa a ter uma noção da profundidade, né, de tudo que ele trouxe para aqui. Então, é muito fácil emendar algumas horas aqui conversando, né, professor Luiz? Se deixar, por isso que eu Mas te pedi. Me fala aí o tempo, porque eu vou embora. isso. Então, assim, o encontro de hoje foi uma grande provocação, porque pudemos fazer aqui da nossa parte, professor, para difundir esse diálogo, o livro. Teve um evento de lançamento que também foi feito aqui, né, pela SPGC. A gente vai fazer o possível, assim, para que chegue cada vez mais longe. Vamos provocar os nossos pares, né, nossos associados a Tem encontrarem muita gente organizações da SBG. esportivas dentro daquele ecossistema para difundir, né, para chegar cada vez mais longe e para que tudo isso se torne uma prática recorrente nas organizações, né? Eu confesso que sempre que eu vou falar de gestão do conhecimento dentro da SBGC, eu fico até constrangido. Porque eu falei, o que eu vou falar para esse pessoal que sabe muito mais do que eu? Eu me considero assim um aprendiz, por isso que essa busca minha tem que ser incessante, porque você vai enxergando essas coisas. Como é que você vai, como é que a gente vai relacionar a gestão do conhecimento com um atleta que venceu 2 vezes o câncer? Me fala. E é jogador do Barcelona, não é um qualquer, né?
Como é que você une essas duas coisas? E o esporte é isso, é superação, sabe, sonho, sonho. Você lida a gestão do conhecimento com sonho. Então, é muito complexo, é muita coisa, é um volume enorme de visões que você pode ter. Eu fico constrangido toda vez que eu vou falar, eu fico envergonhado na frente do Pacola. Se a Elisandra tivesse aqui, eu ia estar envergonhado na sua frente. E vocês é que são vocês é que têm que ajudar a construir tudo isso que eu estou projetando aqui. Eu estou, na verdade, sendo aquela pessoa que está mostrando um campo. Isso eu fico muito é, confortável para falar. Eu estou apresentando um campo que tem investimentos absurdos de dinheiro e que está completamente voltado para esse dinheiro, mas não para o conhecimento. O momento do profissional, da gestão do conhecimento, é agora. E é uma coisa de curto prazo para iniciar ações, nem que seja de formação de massa crítica. E aí eu acho que a SBGC é a fonte para que isso aconteça, porque nós precisamos trazer essas pessoas para cá. Por exemplo, se você pegar hoje cursos de direito, quantas faculdades oferecem a disciplina direito esportivo? Não estou nem falando da gestão. A próxima pergunta seria essa. Quantos cursos de direito oferecem gestão do conhecimento? Porque eu apresentei as áreas ali. Uma coisa é o cara da fisioterapia. Mas não é esse cara da fisioterapia que eu quero. Eu quero esse cara da fisioterapia com olhar para outras áreas, que é completamente diferente, que vai dialogar com todas aquelas áreas. Ele sozinho, fisioterapia, não resolve nada para a gente. Não, ele sai do âmbito da gestão do conhecimento. Né? Quantas faculdades de administração têm a disciplina, a administração, gestão do esporte? De medicina. A área da medicina. Pensa em algo no esporte que não tenha o direito. Você comprou um ingresso para assistir um jogo. Dentro do estádio, você torce o pé. Tem que ter direito, cara. Tem que ter. Você está lá na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos e a luz lá que ia fazer o efeito visual não funcionou. Alguém tem que responder. O direito está em todas as áreas. Quantos cursos de direito apresenta a disciplina de direito esportivo? O que é tratado? Há alguns anos, foi em 2011, nós tentamos fazer um curso de pós-graduação, lato sensu, de direito esportivo que a gente falou. Não apareceu ninguém, porque não tem. Né? Para escolher os temas do direito esportivo para os módulos, foi muito complexo, porque a lista que tinha de tópicos, né? Ambush marketing, uma quantidade de áreas que poderiam estar sendo trabalhadas, foi complicado. Então, para cada disciplina, primeiro, ela está voltada, ela tem algo que forme ou que dê uma luz para aquele profissional do direito, da medicina, da odontologia, para o esporte? Pós-graduação tem. Teoricamente, a pós-graduação é um aprofundamento do que foi visto na graduação. Se você não viu, não é um aprofundamento, é a aquisição de um novo conhecimento. Eu coordenei o curso de pós-graduação de gestão do esporte aqui na UFJF. Depois desse evento, a diretora, eu era professor substituto. E aí entra o professor de educação física, que era a maioria, para assistir uma aula de economia do esporte de 8 às 18. O que esse cara vai aprender? Você está entendendo? Olha as provocações que estão sendo feitas aqui. Né? E aí, quer dizer, tira o esporte. Tá, quantas estão oferecendo gestão do conhecimento nas suas grades curriculares? Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Ensinar esse profissional a trabalhar com esse olhar. Então, assim, eu jogo para a SBGC essa proposta, que nós temos muitas ações,
para fazer. A fonte é a SBGC. Ela precisa assumir a sua relevância dentro do Brasil, porque se a gente faz o maior evento da América Latina, tem um peso. Tem um peso. Então, essas pessoas que estão lá dentro são relevantes, porque a parte de gestão do conhecimento não falta. Falta gente interessada ou que a gente, de alguma maneira, consiga trazer para cá. E que se aproxime dessas organizações esportivas, porque elas estão aí, ávidas por algo que elas possam realmente não falar da boca para fora, que muitas vezes acontece. Ah, porque esse ano vai. Vai nada. Tá lá, os resultados estão lá, eu mostrei o quadro. Eu vou parar de falar, porque se deixar eu vou embora, gente. Então, eu quero agradecer. Pacola, que honra estar aqui na sua frente aqui. Fabrício, cara, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Toda vez que falar, vai ser esse falatório, não tem jeito. Eu bebi água aqui umas 15 vezes ao longo da fala, porque a boca vai secando. Né? E eu quero falar e falar com vontade, porque realmente tenho que falar. Né? Eu cresci dentro do esporte. Meu pai tinha uma loja de material esportivo. Eu fui nadador durante muitos anos, disputei os principais campeonatos brasileiros. A gente, na época, a gente via coisas acontecendo, porque o tio, o pai de um atleta que estava se destacando, que era o diretor da natação, ou do futebol, ou do vôlei, e hoje a gente vê que a gente precisa de gente qualificada. Ex-atleta não é pré-requisito, pode ser o maior ídolo que for, não é pré-requisito para fazer uma boa gestão do esporte. Mas nós não temos ambientes, instituições para qualificar esse gestor do esporte. Não é o professor de educação física, não é o administrador, é o cara da gestão do esporte. Existe um curso, mas esse curso não está contemplando o país inteiro. Então pode. Ok, professor Luiz, Pacola. muitíssimo. Ah, Não, eu ia só complementar, só estava contemplando um pedacinho, né? Uma pequena parcela aí. Obrigado, professor. Eu agradeço também. Só antecipando aqui, Fabrício. Obrigado você também. A gente disponibiliza depois, né, o pessoal para assistir. Quem está assistindo aí também, obrigado. Curtam, compartilhem, né? Isso é bom. Vai lá, Fabrício. muitíssimo obrigado, professor Luiz, pela disponibilidade, né, pela produção também compartilhada, pela generosidade também em compartilhar a sua sabedoria conosco, né? E que vai reverberar aí entre os nossos associados. Quem não teve condições de participar hoje ao vivo com a gente, vai assistir, vai aproveitar bastante esse conteúdo. E eu quero deixar também já aqui registrado que já confirmei o próximo encontro. Vai ser do dia 21/11. E vamos trazer aqui a Silvia Mendonça, que atua no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, a gente está bolando aí uma narrativa bem bacana, assim, para que vocês possam ter contato, né, de como acontece a gestão do conhecimento nesse espaço. Então, a missão, né, de trazer diversidade, de trazer outras vozes e outras regiões aqui para esse espaço, a gente está se esforçando ao máximo para garantir. Então, fica aí o convite, né, para vocês se organizarem, para compartilhar de mais esse espaço de troca conosco. E é isso. Boa noite e até a próxima. Um abraço. Boa noite, pessoal.